Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, irmão, e acompanhe o que Deus tem para nós nesta noite, com base nesse texto bíblico, não é? Esse capítulo 5, vocês viram, é um capítulo interessante, pois traz muitas lições para nós acerca de Jesus como nosso sumo sacerdote sem igual, não é? Porque aqui na terra já vimos, todos os sacerdotes eram frágeis, inclusive o sumo sacerdote Arão, lá de Israel, não é? O líder dos sacerdotes, cometeu coisas de grande fraqueza perante Deus, perante o povo israelita, como Arão fez um bezerro de ouro para o povo adorar, quando Moisés demorou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, falando com Deus. Já vimos que Jesus, ele não é da tribo de Levi, nascido aqui, ele é da tribo de Judá, porém, como homem, não é? A Bíblia diz que ele foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Na doutrina passada nós já vimos quem era Melquisedeque, um personagem muito difícil de se entender, pois diz que ele não tinha genealogia, etc. Quer dizer, ninguém sabia quem eram os pais dele, nem sua descendência. Um tipo de Cristo, mas ele não era Cristo, como alguém às vezes ensina. Então, hoje no versículo 9, nós falamos sobre que Jesus, sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Se parasse aqui o versículo, meus irmãos, era uma coisa fantástica para aqueles irmãos que dizem que Deus faz acepção de pessoas usando a sua soberania. Aqueles irmãos que pregam em várias igrejas, e até na Assembleia de Deus tem gente que acredita nessa heresia, que diz que Deus, usando sua soberania, fez com que uma pequena parte nascesse no ventre da mãe, já salvo, carimbado para ser salvo. E a maioria da humanidade, bilhões e bilhões, já nasceram no ventre da mãe, condenados para o inferno. Isso não é o Deus da Bíblia, meus irmãos. Esse não é o Deus da Bíblia. Já expliquei aos irmãos mais de uma vez, que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não. Deus não faz acepção de pessoas e condena quem faz acepção de pessoas. Tem mais essa. Ora, irmão, se Deus então fizesse, digamos, num milhão de pessoas, 1000 pessoas decretadas por Ele, porque eles dizem que a salvação é por decreto de Deus, não é? Então, aquelas 1000 pessoas seriam privilegiadas, uma elite, não é? Especial, e já nascia já no ventre já era salvo, já era predestinado para ser salvo. Podia, quando nascesse, podia pecar, fazer o que quisesse, mas a graça de Deus iria buscar eles onde tivesse, eles tinham que ser salvos, porque foi decreto de Deus. Isso não está na Bíblia. Ah, pastor, mas em Efésios diz que nós fomos predestinados. Sim. Nós quem? Nós quem, irmãos? Quem? Todos quem? A igreja, irmãos. Até todos de qualquer não. Nós, quer dizer, a igreja foi predestinada para a salvação. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Agora, individualmente, ninguém nasceu predestinado para ir para o céu, nem ninguém nasceu predestinado para ir para o inferno. Isso seria a mais terrível injustiça que Deus faria contra os homens. Quando em João 3,16, você derruba isso com João 3,16. Porque Deus amou quem? Deus amou, mais forte, Deus amou, não diz Deus amou os eleitos, predestinados, não, Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para quê? Todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele quer dizer qualquer um. Então aqui está falando de eterna salvação, e há alguém que pega essa parte do versículo, mas esquece
do final do versículo. Eu conheço irmãos, não é? Alguns já foram até da Assembleia de Deus, passaram para a igreja e tem esse ensino errado, fora da Bíblia. É pensamento de um teólogo, um grande homem de Deus, que se equivocou e encontrou muitos seguidores no mundo. Diz que Jesus veio a ser causa de eterna salvação. Aí pronto, está vendo aqui, olha, eterna salvação. Aí ele diz, uma vez salvo, para sempre salvo. Não, senhor, não é isso que tem na Bíblia, não. Onde é que tem esse versículo na Bíblia, uma vez salvo, para sempre salvo? Me diga aí, se alguém já leu a Bíblia, tanto quanto eu, que estou lendo 49 vezes, pela graça de Deus, não vai me mostrar não. Qualquer um pode ler até a Bíblia mais do que eu, basta ler 3 capítulos por dia só. Alguém encontrou esse versículo? Uma vez salvo, para sempre salvo? Não existe, não existe. Eterna salvação, a salvação é eterna. Agora, como? A salvação é eterna, meus amados irmãos, mas ela é condicional. A salvação é eterna, mas é condicional. Existem condições para que você seja eternamente salvos. Não esqueça disso. Anote, estude. Nosso curso de teologia está aberto para quem quiser estudar a Bíblia com mais profundidade. Uma vez por mês só, na tarde de um sábado, um pedacinho da noite, e amanhã de domingo, só isso, uma vez. O resto você estuda em casa, não é? Então quem quiser se matricular, irmão Genicláudio, nosso secretário, está aí. Levanta a mão, Genicláudio, aí. Lá está, fica em pé, porque eu sei da minha altura aí. Tá certo. Olha aí, irmão Genicláudio. No final do culto, quem quiser procura ela, fazer a matrícula na escola, tá bom? Obrigado, irmão. Então, quais são as condições para alguém ser salvo? Olha, infelizmente, a maioria de vocês não lê a Bíblia. A maioria dos pentecostais não lê a Bíblia, inclusive da Assembleia de Deus em Parnamirim. Eu já fiz o teste, perguntei quem já leu a Bíblia toda, e 50 pessoas, pouca gente levanta a mão, porque não gostam da Bíblia, não amam a Bíblia. E desculpe a franqueza, mas é verdade. Quando eu descobri o valor da Bíblia, não é? Que era muito mais do que eu pensava, muito mais do que um livro para ser lido na leitura oficial. Vamos ficar de pé para a leitura oficial. Aí todo mundo se levanta, não é? Ainda tem aquelas irmãs que têm uma Bíblia com um fecho, não é? Um zíper. Aí quando vamos ler a Bíblia, aí faz zzz, abre, não é verdade? Aí quando termina de ler, faz zzz, faz o contrário, fechou. Quando é que vai abrir a Bíblia agora? No próximo culto. Isso não ama a Bíblia. Isso não ama. Quem faz isso não ama a Bíblia. Quem ama a Bíblia lê todo dia. Davi disse, ela é a minha, oh quanto amo a tua lei. Sabe o que ele disse mais? Ela é a minha meditação em todo dia. Todo dia o crente fiel deve ler a Bíblia. Não precisa ler o livro todo não. Uma irmã disse, eu leio 10 capítulos por dia. Eu digo, irmão, você está correndo muito, isso você não aprende nada. Leia só 3 capítulos, com a caneta na mão, anotando o que chamar a sua atenção. Aí você vai ser um leitor bom da Bíblia, não é? Então, salvação eterna, é verdade. Agora, como é que essa salvação é eterna? Primeiro, vamos ler a palavra de Deus, que é a palavra de Deus quem dá a resposta para a gente, não é, irmão? Primeiro, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, vamos lá, versículo 15 e 16, e vamos ler, Marcos 16, 15 e 16, são palavras de Jesus, não é palavra de Calvino, nem de Armínio, nem de pastor Elinaldo e qualquer um outro estudioso da Bíblia, não. Marcos capítulo 16, versículo 15, vocês vão ler comigo quando eu disser 2, atenção, 1, 2, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso é a Bíblia.
Quem conheceu o pastor Taveira aqui, quem se lembra? Os mais antigos conheceram. Ele lambia o beiço e dizia: comigo é Bíblia. Não era, Ivan? Comigo é Bíblia. Eu não digo esse ditado não, mas eu gosto do que a Bíblia diz. E tem mais, aqui é Jesus. Mandou pregar a toda criatura. É tão claro isso, irmão, tão claro. Jesus não mandou pregar só para os eleitos, mandou pregar para todos. Toda criatura, ir por todo mundo, pregar toda criatura, não é? Quem crê e for batizado será salvo. Eu vejo a importância da fé. Crê em Jesus, crê na palavra, será salvo. Quem for batizado, quer dizer, a mesma coisa, e obedecer, que o batismo é uma demonstração exterior de que você interiormente aceitou Jesus. Se batizar sem ter convicção da salvação, é como dizia um velho pastor: entra no tanque um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Não adianta isso. Para você se batizar, tem que ter convicção de que é salvo e que está disposto a nunca mais voltar para as coisas do mundo, para a velha natureza, entende? A primeira coisa é crer, irmãos. Crer em Jesus. E tem mais, Jesus disse: quem crê em mim, segundo as Escrituras. Não é segundo Calvino, segundo Armínio, segundo não sei quem. Não, quem crê em mim, segundo as Escrituras. Rios de água viva manarão do seu interior. Então a sua fé, meu irmão, tem que ser com base nas Escrituras. Até porque também a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra no culto ao ar livre, alguém falando evangelização pessoal, ou pela rádio, ou pela TV, ou pela internet, em redes sociais. Ouve a palavra. Aí, se a pessoa abrir o coração, o Espírito Santo chega e convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Convencido por Deus: eu quero aceitar Jesus. Eu sei que eu sou um pecador, estou errado, mas eu quero aceitar Jesus. Eu creio nessa palavra. Então, fé é a primeira condição para ser salvo, é crer em Jesus, tá bom? Vamos lá mais um pouquinho, andando mais um pouco. João 3, 16 e 18. Estamos falando da eterna salvação. João 3, 16 e 18. Doutrina se faz assim, viu, irmão? É abrindo a Bíblia, não é pulando para um lado, pulando para outro e tal. Não, senhor. João 3, 16 a 18. Vamos lá, eu digo 1, 2, a gente começa. 1, 2. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Dê glória a Deus por isso. Você creu, né, meu irmão? Então, se você crê, você está salvo. Agora, cuidado, a salvação não é uma crença só. A salvação que faz você se preparar para ir para o céu, não é só eu creio em Jesus. Não, eu creio em Deus, eu creio. Cuidado, até Satanás crê. A Bíblia diz que até o diabo crê, mas estremece, não obedece. Ele crê, mas é contra Deus. O maior crente que pode ter no universo é o diabo, porque ele veio de lá, ele foi expulso lá de cima, ele sabe aquilo que nós não vimos, ele viu. Os anjos, arcanjos, querubim, a grandeza, a glória de Deus lá, ele sabe tudo, ele crê, mas já está condenado. O destino dele já está, que é o lago que arde com fogo e enxofre, é o abismo eterno, é o inferno. A Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno.
sabe? Um dia vai jogar o diabo, o anticristo, o falso profeta, e toda gente na humanidade que não quer saber de Deus, vai para lá também. Vai para lá. Hoje eu vi no Facebook, não é? Dois homens se beijando. Vem na minha rede social, né? Dois homens se beijando, aliás, dois pastores de uma igreja se beijando e dizendo: nós nos casamos porque Deus permitiu. E aí, irmãos nossos, né, entraram nos comentários e combateram: isso está errado, isso é maldição, isso vai para o inferno. E entrou uma irmã e disse: vocês deviam ter mais amor, não ficar condenando ninguém, porque só Deus pode julgar. Aí o pastor Alinaldo não deixa passar. Eu entrei lá e escrevi: todas as pessoas têm direito a ser o que elas quiserem, casar com quem quiserem, e devemos respeitar de acordo com a lei. Porém, aí tem um porém, os que vivem nesse estilo de vida, a Bíblia diz que estão cometendo abominação ao Senhor. Escrevi lá, Levítico 18, 22, 20 e 13. Alguém diz: não, foi o Antigo Testamento, vamos para o Novo. Romanos 1, 24 a 27. Lá está escrito que homossexualidade é considerado imundícia, torpeza, paixões infames, ato contrário à natureza. Foi Deus que permitiu? Sim, é verdade, eles têm razão, Deus permitiu. Agora, dizer que Deus aprova? Não, senhor. Terminei dizendo: devemos amar e respeitar essas pessoas. Porém, deixar de dizer o que a palavra de Deus diz, isso não é amor. Isso é omissão grave, é covardia. Deus nos guarde disso, não é, irmãos? E orem, porque para o Brasil não cair na mão dos esquerdistas de novo. Estão vendo agora o que eles estão fazendo? Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, estão mandando calar a boca de todo mundo que for contra eles. Muitos deles dizem que nós estamos fazendo, essa palavra que eu estou dando, é discurso de ódio, e pode querer me prender, ou prender o pastor que prega dessa forma. Não importa, a palavra de Deus é a maior autoridade aqui nesta terra. É tão autoridade que o Salmo 138 diz: Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Você já pensou isso, irmão? O nome de Deus é grande, não é verdade? Não tem nome igual, o nome de Jesus, mas o Salmo diz: Ele elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Creiam ou não creiam, aceitem ou não aceitem, ore para que o país não venha cair em 2022 na mão dessa gente, não. Orem, viu? Então, você tem que crer, a salvação é pela fé, não é? Mas não é uma fé qualquer, meus irmãos, não é uma fé qualquer. Vocês já entenderam então, não é? Que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe a salvação, mas tem que crer. Mas que fé é essa? Aqui você vai comigo agora. Deixa eu ver aqui onde foi, eu dei as minhas anotaçõezinhas por aqui. Vamos lá. Aqui nesse texto, 5 e 9. Não é? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Para quem? Para quem, meus irmãos? Para todos os que lhe obedecem. Então é salvo quem crê e obedece. Ninguém é carimbado quando no ventre, salvo. Esse bebê aqui está salvo, essa bebezinha aqui está salva. Aí tem um bebezinho no ventre do tamanho, esse bebezinho está condenado, é um desgraçado, é totalmente depravado. Não existe isso na Bíblia não, irmão. Isso é invenção do teólogo Calvino e seus seguidores. Por isso que eu digo, eu não sou calvinista, não sou arminiano, nem sou luterano, eu sou cristão. Diga isso com orgulho no seu peito: eu sou cristão, porque eu sigo a Cristo,
Eu não sigo a palavra do teólogo fulano, do teólogo cicrano, do pastor Elinaldo, de cicrano, não. Eu sigo a palavra de Deus. Anote isto, tenha coragem de dizer isso, e com muita convicção. Então a fé, como eu disse na vez passada, a fé que salva é a fé que obedece. A fé que salva é fé que obedece a Deus, tá certo? Outra, Hebreus 12, 14, abra sua Bíblia aí. Aí a gente pega esse mesmo livro, vai lá para frente um pouquinho. Hebreus 12, 14, vamos lá. Eu disser 2, você lê comigo. 1, 2. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, alguém já disse que Deus é brasileiro. É nada. É não. Brasileiro tem um negócio que chama o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. A lei diz uma coisa, mas o juiz interpreta de outra maneira, dá um jeito para soltar ladrões e prender gente de bem. Tem jeitinho brasileiro para tudo. Tem uma placa lá, é proibida a entrada de pessoas, só os funcionários podem entrar. Não, mas chegando, não, mas pode entrar comigo, dá um jeitinho. Deus não tem isso não. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém mesmo. Não tem protecionismo, não tem jeitinho, não, Senhor. 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não tem escapatória, irmão. A fé que salva, ou a fé salvífica, é a fé santificadora, é a fé obediente, é a fé que a pessoa procura ser santo em tudo. Santo não quer dizer fanático não, viu, irmão? Todo fanático é carnal. Eu descobri isso. Todo crente fanático é carnal. O que é o fanático, pastor? É um crente que quer ser santo demais, exagerado. Para ele tudo é pecado. O contrário dele é o crente liberal. O liberal diz que nada é pecado, nada é pecado. Ele tem um caderno de corinho do Satanás. Viu, Riano? O caderno de corinho do Satanás tem os corinhos assim. Isso não tem nada a ver. Outro corinho, tem nada demais. Isso é besteira. São os corinhos do diabo. Não, senhor, nós não somos liberais, nem somos fanáticos. Não é? Fanático é aquela gente assim, eu não obedeço a homem. Entendeu? Não obedece nem o pastor da igreja. Pode ver. Bota na cabeça o que acha que é santidade, e tudo no mundo é pecado. Tudo no mundo é pecado. Não vou falar sobre isso que vai tomar tempo. Mas cuidado, viu? A fé, aqui está dizendo que a eterna salvação é verdade, para os que lhe obedecem. Você só pode ser salvo se obedecer. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa aceita Jesus num ano, passa 5, 6, 8, 10 anos, crente fiel, servindo ao Senhor, não é, com santidade. Depois aí vem um carnaval, alguém chama e ele vai para a folia e vai beber e vai se prostituir. Se ele for apanhado nesse estado, sem ter se arrependido e deixado, não vai para o céu. Pode ser crente 50 anos, 200 anos, irmão. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu quero chamar a atenção para esse aspecto desse texto aqui, a eterna salvação, viu? Eterna salvação tem, você pode dizer, tem. O crente é eternamente salvo, desde que ele obedeça, não é? Desde que ele seja santo, tá certo? Fique nos caminhos do Senhor, obedeça a palavra de Deus, louvado seja Deus. Tem mais, o versículo, capítulo 3, versículo 14.
Capítulo 3, versículo 14. Aqui de Hebreus 3, cadê o 3? 14. Diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo. O que é ser participante de Cristo, irmão? É estar em comunhão com Ele. Nos tornamos participantes de Cristo, se, olha a condição, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Está vendo? Muita gente de Israel ficou no deserto, pereceu, porque não obedeceu, não santificou. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Continuaram aquelas coisas do Egito, aqueles costumes, e até espirituais, de adorando Deus, adorando demônios. Deus não botou nenhum deles na terra prometida. Dos homens de 20 anos para cima, aquele pessoal que podia ir para a guerra, somente 2 entraram na terra de Canaã. Quem se lembra o nome dos 2? Josué e Caleb, só os 2. Ah não, mas Deus é um bom paizinho, Ele não vai botar seus filhos no inferno, não está vendo, Deus não exclui ninguém. Verdade, Deus não exclui ninguém no chamado para a salvação, Deus não exclui ninguém no seu amor, Ele ama toda a humanidade. Agora, para ser filho dele, Evangelho de João 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem que receber Jesus como Salvador. Todo mundo que nasce na terra é criatura de Deus. Qualquer pessoa do mundo é criatura de Deus. Mas filho de Deus, só quem aceita Jesus como Salvador e obedece e se santifica. Jesus disse também, não é, meus irmãos, estão lembrados? Vamos ver aqui se eu localizo. Lucas 9:23. Vamos ver como tem condição, viu? Lucas 9:23. Volta na sua Bíblia e vá lá para o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Salvação eterna é verdade, mas tem condição. 9:23. Leiam comigo. 1, 2. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem condição ou não tem, irmãos? Olha o se aí. O próprio Jesus dizendo: se alguém quer vir após mim, quer dizer, se alguém quer ser meu discípulo. Discípulo é o seguidor de um mestre. Jesus é o mestre dos mestres, é o mestre por excelência, é o mestre divino. Então não é assim, não, se alguém quer vir após mim é somente crer. Olha, que alguém quer vir após mim é somente crer e acabou, está resolvido. Não, como disse um certo pastor, tem igreja que faz assim: venha como está, o apelo, venha como você está e fique como quiser. Negativo. Se alguém, palavra de Jesus, se, condição, se alguém quer vir após mim, ou seja, ser meu seguidor, meu discípulo, ser salvo, primeiro, negue-se a si mesmo. É a coisa mais difícil que tem, meus irmãos, é o ser humano negar a si mesmo. É comum a pessoa negar os outros, dizer que os outros não prestam, dizer que o outro está errado, agora dizer: eu estou errado, eu não presto, eu estou fazendo coisa que não agrada a Deus, eu tenho que deixar isso. É difícil. É por isso que a maioria não quer seguir a Jesus, por causa dessa primeira condição aqui: negar a si mesmo. Eu já disse a você, fui militar 12 anos, 18 anos, professor da universidade, existem 10 cargos públicos em Natal, graças a Deus, todos eles muito importantes, e tive muitos amigos não crentes, ateus, etc., espírita, todo tipo, e às vezes vinham conversar comigo, e eles diziam: Rinaldo, é bonita a religião de vocês, mas para mim não dá, porque se eu não vou perder meus amigos, você sabe, todo fim de semana eu tenho meu clube, quando eu ficar velho, eu digo: meu amigo, como você sabe, vai ficar velho? O dia de amanhã não te pertence,
O dia de salvação é hoje. Foi lido aqui: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Então, negue-se a si mesmo, Jesus diz, né? Segundo, tome a sua cruz. Que complica. Esse segundo passo é tremendo. Tomar a cruz quer dizer, meu irmão, deixar as coisas que gosta, né? Tomar a cruz é ser perseguido. Tomar a cruz é perder a amizade da família, é perder amigos, é perder emprego. Tomar a cruz é ser isolado dos outros muitas vezes, porque é crente em Jesus, porque é salvo. Por que as pessoas odeiam os crentes? Sabe por quê? Porque o espírito que está neles não suporta o espírito que está no crente. O espírito que está no crente é o Espírito Santo de Deus. Dê glória a Deus por isso, viu, irmão? É muito sério. Então vocês já viram o que é ser salvo? Não, mas eu era católico e agora eu estou na Assembleia de Deus. Salvo não é isso não. A Assembleia de Deus não salva ninguém. É uma grande igreja, é a maior igreja do Brasil, também a maior igreja do mundo, a igreja pentecostal, não é? Mas não salva ninguém. Na igreja local tem salvos e perdidos. Uma vez dando aula para os novos convertidos, né? Lá em cima, um novo convertido disse: pastor, e a lição era sobre santidade, santificação. E eu ensinando o novo convertido disse: pastor Linaldo, o que o senhor está dizendo é certo, está na Bíblia, o senhor está ensinando a gente. Agora, pastor, eu já encontrei aqui na igreja gente que faz coisa pior do que eu fazia lá no mundo. Se eu fosse um pastorzinho, quisesse enganar, dizer: não, meu filho, está enganado, aqui todo mundo aqui todo mundo é muito santo. Eu disse: não, meu filho. Aí ele disse: o que é que o senhor me diz? Eu disse: vou lhe responder com a Bíblia. Melhor coisa é você abrir a Bíblia e dizer: está escrito. Quando ele abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, que fala sobre Jesus falando sobre a parábola do trigo e do joio. Jesus disse: um homem tinha uma propriedade, uma plantação de trigo. De repente os empregados chegaram, depois que a planta já estava grande. Senhor, nós plantamos trigo, e agora descobrimos que tem joio no meio. Como é isso? Nós não plantamos joio não, plantamos trigo. Aí o dono da obra, da propriedade disse: isso foi um inimigo que jogou essa semente maligna para me prejudicar. Aí os homens dizem: e então vamos arrancar? Podemos arrancar, começa já arrancar o joio todinho. O dono disse: não, faço não. O joio se parece muito com o trigo, sabe, irmão? Se você for arrancar o trigo, pode arrancar o joio também. Deixa aí. Agora tem uma coisa: na colheita nós vamos pegar o joio e jogar no fogo, e o trigo vamos botar no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, tem joio, no meio das igrejas tem joio e tem trigo. Trigo é o crente fiel, o crente sincero, o crente honesto, que não é de fachada, de máscara. É o crente fiel, sincero. Não se mostra para ninguém. Você não precisa dizer: eu sou santo. Não, senhor. Basta você seguir a Jesus, e nos passos de Jesus, obedecer a sua palavra, você vai chegar lá. Amém, meus irmãos? Então, você entender o que é esta salvação eterna. Vamos ficar por aqui apenas.